E aí, galera, tudo certinho? Começando aqui o nosso Revendo Conceitos da semana. Nessa semana a gente viu a aula de gravitação universal, tá? Que é a aula 1 do nosso capítulo 6, que é o capítulo do tópico de mecânicas 1, tá? É... Só para vocês se situarem aí, tá? Lembrando que o pessoal da sexta-feira tá uma aula atrasada, tá? Então, para o pessoal da sexta-feira, essa aula presencial ela acontece só depois do recesso, tá? Perfeito. Vamos lá. Nessa aula de gravitação universal, a gente determinou muitos pontos importantíssimos, perfeito? Tanto a respeito de teorias físicas, como também de algumas conjecturas aí históricas que são bem importantes a gente citar, perfeito? A gente começou a aula da gente definindo logo o que era o campo gravitacional. E eu quero te lembrar o seguinte, tá? Qualquer corpo massivo, tá? Corpo massivo é corpo que tem massa, tá? Eu, você, um lápis, um teclado, tá? De computador, um notebook, um mouse, uma tela, uma mesa, uma cidade, um continente, tá? Um animal. Qualquer corpo que tenha massa gera ao seu redor gravidade, tá? E aí quando ele gera ao seu redor gravidade, a gente chama essa gravidade, na verdade, para ser bem preciso, para ter um preciosismo a mais, a gente chama de região ou campo gravitacional, tá? Então, ao redor de qualquer corpo que tem massa, esse corpo ele gera um campo gravitacional. Quer dizer que qualquer outro corpo que entrar nesse campo gravitacional acaba sendo atraído pelo corpinho que está gerando gravidade, tá? Mas, obviamente, a gente sabe que gravidade de corpos que têm massas pequenas em relação ao cosmo, ao universo, são gravidades praticamente irrisórias. Então, eu gero ao meu redor gravidade, só que é uma gravidade praticamente nula, tá? Praticamente nula. Ela é muito pequena, a ordem de grandeza dela é muito, muito, muito pequena, tá? Obviamente, a gente começa a falar e citar gravidade de corpos como, por exemplo, satélites naturais como Lua, tá? Planetas como a Terra, estrelas como o Sol, buracos negros e por aí vai, tá? Então são corpos que a gravidade de fato ela é significativa, tá? A gravidade desses corpos é de fato significativa, perfeito? Tranquilo. E a gente ensinou na nossa aula como calcular essa gravidade, tá? Ó, olha como a gente calcula a gravidade. A gravidade que um planeta, uma estrela ou qualquer corpo massivo gera ao seu redor é Gzão mzão sobre d ao quadrado, onde Gzão é uma constante, tá? Coloca até o valor dela aqui, tá? Gzão é uma constante. Mzão é a massa do corpo que está gerando a gravidade e D é a distância do centro do planeta até o ponto ou da estrela, tá? Ou do buraco negro, tá? É a distância do centro do corpo que está gerando a gravidade até o ponto onde você quer calcular a gravidade. Por exemplo, se eu quiser calcular a gravidade na superfície desse corpo, então a distância seria o raio. Ah, mas eu quero calcular a gravidade em um ponto distante desse corpo. Então vai ser o raio mais a altitude que eu estou em relação à superfície desse corpo. Perfeito? Então esse D daqui, ele pode ser tanto o raio do planeta, se eu quiser a gravidade na superfície, como também essa distância pode ser o raio mais h, se eu quiser, obviamente, a gravidade em um ponto mais distante. Perfeito? Tranquilo. E aí, lembrando que a massa, obviamente, tem 100 kg por conta da unidade da constante, certo? E a distância, obviamente, ela tem que ser em metros também, por conta da unidade que a constante está sendo apresentada. Perfeito? Tranquilo. Logo em seguida, sim, uma coisa bem fundamental, tá? O planeta Terra, ele faz a órbita em torno do Sol, tá? Esse translado em torno do Sol, que dura um ano, tá? Dura um ano. Esse translado, ele, obviamente, ele é mais, ele é causado mais por conta da interação Terra e Sol. Mas todos os outros planetas também, como geram gravidade ao seu redor, acabam influenciando também no movimento da Terra em torno do Sol. Tá? Então, o movimento da Terra em torno do Sol não depende só do Sol e Terra, depende também do Sol, da Terra e dos outros planetas que acabam dando uma pitadinha ali de gravidade, de força ao movimento da Terra em torno do Sol. Perfeito? Tranquilo. Passado isso, a gente em aula definiu o que era força gravitacional, tá? Lembrando que gravidade não é uma força, gravidade é uma aceleração, tá? É uma aceleração. Não esqueça disso. Por isso que a gravidade, quando a gente calcula, ela é dada em metros por segundos ao quadrado. Perfeito, tranquilo. Já a força gravitacional é a força de interação
atrativa que surge entre dois corpos, como por exemplo, o corpo B entrou na região do campo gravitacional do corpo A e obviamente o corpo A entrou na região do campo gravitacional de B. E é esses dois corpos que poderiam ser, por exemplo, o Sol e a Terra, ou então a Terra e a Lua, a Terra e um satélite, a Terra e uma pessoa, por exemplo, tá? Então, qualquer que sejam os corpos, a gente consegue calcular a força de interação entre eles. A força gravitacional, ela é Gzão, a massa de um vezes a massa do outro, sobre a distância entre os centros deles, certo? Só que é ao quadrado, perfeito? É ao quadrado. Tranquilo? Massa? Aí eu quero falar uma coisa muito fundamental, tá? A força que um corpo atrai um é a força que o outro corpo atrai o outro corpo, tá? Essas duas forças que surgem são idênticas, pelo fato de que quando eu coloco dois corpos para interagir, a força que surge é uma força que surge em par, ação e reação. Então essas duas forças são forças de ação e reação, então são atrativas de ação e reação e a gente pode falar que elas são iguais. Mas professor, por que então o Sol e a Lua, aliás, o Sol e a Terra, um não puxa o outro, eles se encontram de vez? Cara, o Sol ele tem infinitas vezes mais massa do que a Terra. Não infinitas, eu exagerei, mas são muitas vezes mais massa do que a própria Terra. Então, a força que a Terra faz no Sol é igual à força que o Sol faz na Terra. Só que a força que a Terra faz no Sol, ela é insignificante para o Sol, porque é uma força extremamente pequena em comparação à massa do Sol. Mas a força que o Sol faz na Terra é uma força que é igual à Terra que faz no Sol, tá? Mas é uma força que ela é significativa porque a massa da Terra é muito pequena em detrimento da massa do Sol, tá? Então são forças iguais de ação e reação, mas o corpo maior, ele acaba nem se importando com essa força, tá? Como se ela nem existisse, perfeito? Então, galera, dito isso, quero fazer uma continuação aqui. Obviamente, lembra que todas as massas são em quilos e essa é a constante da gravitação universal, tá? A questão vai te dar, obviamente. Após isso, a gente definiu a velocidade de escape de Newton, tá? Essa velocidade de escape de Newton é a velocidade mínima que um corpo tem que ter para conseguir escapar das garras gravitacionais que um planeta, uma estrela, um buraco negro exerce nele, tá? Então, citando um exemplo, imagina que eu conseguisse atirar uma bala de canhão, tá? Para que essa bala de canhão escape do planeta Terra e consiga de fato se desgarrar do planeta Terra e sair dessa atmosfera do planeta Terra, esse corpo ele tem que ter uma velocidade mínima, tá? E essa velocidade mínima a gente define por essa relação daqui. Obviamente, em aula, eu mostrei a fórmula inicial e de onde a gente tirou essa daqui, tá? Eu te mostrei isso em aula. Então, essa aqui é a fórmula da velocidade de escape. Obviamente, tem aquela variação que a gente sente em aula, certo? Mas é uma fórmula que é bem simples. Então, a velocidade mínima que um corpo tem que ter para escapar é 2Gzão mzão sobre R, onde R é o raio do planeta o qual eu estou escapando ou da estrela o qual eu estou escapando, tá? E aí, só para deixar realmente algo bem fortalecido, essa velocidade de escape ela vai ser dada em metros por segundo, tá? A massa é a massa do planeta, não a massa de quem está escapando, é a massa do planeta. Então a gente fala que a velocidade de escape depende apenas da massa do planeta, perfeito? E R é o raio do próprio planeta, G é a constante da gravitação universal, certo? Após isso eu defini também a velocidade orbital, que ela é bem parecida com essa velocidade de escape, mas é a velocidade mínima que um corpo tem que ter para que esse corpo ele consiga ficar em órbita em torno de um corpo maior, tá? Então a velocidade de órbita, ou velocidade orbital, ou velocidade linear, ou velocidade tangencial, ou velocidade de translação é a velocidade linear v, o qual esse corpo deve ter para que ele não caia novamente nesse corpo maior, perfeito? Então, essa velocidade orbital a gente calcula por Gzão mzão sobre D, onde Gzão é a constante, mzão é a massa do planeta que eu estou orbitando, tá? Não é a massa de quem está orbitando, é a massa do corpo grande, tá? Do planeta ou da estrela que está sendo orbitada, tá? E D é a distância do centro desse corpo até o corpinho que está orbitando, tá? Então, essa distância D é o raio do planeta mais a altitude em qual o corpo está. Perfeito? Tranquilo? Massa. Coloco até aqui, ó, essa sentença, tá? Para que você fique ligado. Perfeito? Tranquilo.
E por fim, para a gente finalizar essa ideia de Newton, tá? Quero te lembrar que o satélite geoestacionário é aquele satélite o qual ele vai ficar em um ponto fixo em relação ao próprio planeta Terra, tá? Então ele fica fixo, visualizando, monitorando aquele ponto específico da Terra, tá? Então a gente fala que o satélite geoestacionário, o período de rotação, aliás, o período de translação desse satélite geoestacionário em torno do planeta Terra, certo? Tem que ser exatamente igual ao período de rotação do próprio planeta Terra, perfeito? Não esqueça disso, por favor. Perfeito? Tranquilo? Massa. Ou seja, se o planeta Terra der 3 voltas, o satélite geoestacionário tem que, no mesmo tempo, dar 3 voltas. Ok? Massa? Show. E aí a gente vai para a parte final da nossa aula, onde nós estudamos as leis de Kepler, tá? Obviamente em aula, não vou discutir isso aqui com vocês, mas em aula nós abrimos uma discussão bem importante entre o geocentrismo e o heliocentrismo, tá? Discussão bem importante, a gente apresentou os pensadores que iniciaram o geocentrismo, que defenderam, os que formalizaram. A gente apresentou também o contexto histórico. Tudo isso, obviamente, tem nesse texto aqui, bem grandinho, que eu coloquei para vocês no nosso livro, mas eu citei e aprofundei bastante isso em aula, tá? Então, só para tu ficar ligado nesse ponto, o geocentrismo vem lá da Grécia Antiga, tá? Aristóteles, Hiparco, aquela galera, tá? Eu até coloco aqui, ó, cito alguns desses pensadores, tá? Que falaram sobre o geocentrismo. O cara que de fato formalizou o geocentrismo, Ptolomeu, tá? E por fim, a gente ali lá no século mais ou menos, tá? Lá no século XVI, finalzinho aí, começo e finalzinho do século XVI, surgiram 3 caras fundamentais para a definição do heliocentrismo e de fato para mostrar que o geocentrismo não fazia sentido, que foi Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Kepler, tá? Esses 3 caras, eles foram bem importantes. E eu julgo, para o teu vestibular, desses 3, o mais importante, obviamente, é Kepler, tá? Kepler, ele determinou, com esse raciocínio do heliocentrismo, que o Sol era o centro de um sistema pequeno, que é o sistema solar, tá? E que a Terra não era o centro de tudo, porque o geocentrismo defendia que a Terra era o centro de tudo. Kepler determinou que quem estava no centro de um sistema pequeno, que é o sistema solar, era o Sol, tá? Por isso que surgiu o heliocentrismo, centrismo, centro, tá? O hélio, tá? Que no caso é o Sol, tá? A representação do Sol, por isso que o elemento hélio recebe esse nome hélio, tá? Porque ele é muito abundante no Sol também, tá? Então esse gás hélio, tá? Que tá muito abundante no Sol, né? Surge esse nome aí, essa comparação entre Sol e o hélio, tá? Mas enfim, voltando, o centrismo, o centro era o Sol, tá? Do sistema solar, perfeito? E aí o Sol era rodeado por esses planetas. E aí Kepler, através de observações de Marte, tá? Olhando muito para Marte, ele determinou as suas 3 leis, tá? A primeira lei, de forma bem simples, revisando aqui rapidamente com vocês, a primeira lei ele falava que o Sol não estava de fato no centro. O Sol ele era um fator importante em que ele ficava no foco de uma das elipses, da elipse, tá? Desculpa, do movimento, e o planeta ele transladava em torno do Sol em formatos elípticos e não formato circunferencial, como até defendeu Copérnico, tá? Então, no centro não existe praticamente nada, mas no foco da elipse existe o Sol e o planeta faz uma trajetória elíptica, sendo o Sol em um desses focos, tá? Ó, o foco ou aqui, tá? A estrela estando em um dos focos. A segunda lei de Kepler já falava sobre a lei das órbitas, o qual ele cita e ele demonstra, e a gente conversou sobre isso em aula, em que o movimento do planeta, certo? O movimento de um planeta ao redor de sua estrela é um movimento de velocidade variável. Quando a estrela, aliás, quando o planeta chega próximo da estrela, a gente fala que é o ponto onde o planeta ele chega na sua maior velocidade possível. Quando esse planeta se afasta da estrela, a velocidade vai diminuindo, e quando ele está no ponto mais distante, que a gente chama de afélio, é o ponto onde esse planeta está com a velocidade de translação mais baixa possível, tá? Então vamos reforçar, o periélio é o ponto mais próximo da estrela, é o ponto da velocidade máxima do planeta, e o afélio é o ponto mais distante da estrela, é o ponto onde a velocidade desse planeta é a velocidade mais baixa possível. Eu estou falando, tá, da velocidade orbital, que é aquela velocidade de translação, perfeito? Tranquilo. E para finalizar, a terceira lei de Kepler foi uma lei que trouxe a ideia de que, até aqui tem um periélio e afélio, tá? Mas voltando para a terceira lei, é a ideia que ele fala que
sob a tutela de uma mesma estrela, vários planetas orbitando ela, a gente tem essa constante de uma divisão, tá? Se eu, por exemplo, pegar a estrela Sol como referência, se eu pego o planeta Mercúrio e faço o período de Mercúrio ao quadrado dividir pelo raio de Mercúrio ao cubo, esse raio não é o raio do planeta Mercúrio, é o raio, tá? É o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol, perfeito? Se eu faço essa divisão para o planeta Mercúrio, essa divisão vai ser exatamente igual para o planeta Vênus, para o planeta Terra, para o planeta Marte, para o planeta Júpiter, para o planeta Saturno. Então acaba que a gente cria uma constante, tá? E essa constante faz com que, por exemplo, se eu for relacionar o planeta Mercúrio e o planeta Terra, eu consigo, conhecendo tudo sobre a Terra, conhecer tudo sobre Mercúrio, tá? E a lei de Kepler, essa terceira lei, ela escrita de forma mais prática, seria isso aqui, ó. Raio médio ao cubo é igual a período ao quadrado sobre raio médio ao cubo, tá? Lembrando que esse raio médio não é o raio médio do planeta, é o raio médio da órbita que o planeta faz em relação ao Sol, perfeito? Esse raio médio aqui, certo? É a distância média do planeta até o Sol. Esse T aqui é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, certo? Então eu posso relacionar dois planetas e achar, conhecendo informações sobre um planeta, conhecer informações sobre o outro planeta, olhando só para isso daqui, perfeito? Então é isso, galera. A gente finaliza por aqui nosso revendo conceitos, lembrando que, tá? Lembrando que essa aula, ela, para quem obviamente era a turma de quinta e quarta, a gente finalizou o nosso primeiro semestre com essa aula, tá? A gente retorna no segundo semestre falando ainda de energia mecânica, certo? Para quem é da turma de sexta, essa aula foi vista após o recesso. Foi a primeira aula depois do recesso. Perfeito? Tranquilo? Massa? Show. Então a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre conversem comigo. Perfeito? Então um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!